mais um vídeo do nosso canal. Chegamos aqui em Mucugê, na Chapada Diamantina, na Bahia. Era um dos lugares que eu queria muito conhecer e a gente veio comemorar meu aniversário aqui. Isso, ela pediu, tem que ir, né? E aí no caminho a gente já viu a diferença, né? A gente deixou de ver as plantações de cacau e começou a ver muito cacto aí pelas estradas. E... andamos bastante, andamos 500 quilômetros desde a costa para dentro da Bahia. E vamos mostrar para vocês esse pequeno povoado, né, que é Mucugê. E aqui as ruas e as casas também, ó, parecem muito Paraty. Só buraqueira. Dia 1, então, a gente acordou aqui nessa Praça do Palco, né? Praça do Palco, isso. Já acordamos aí com o pessoal fazendo capoeira. Despertador hoje. E o nosso plano para hoje é conhecer o Poço Encantado e a Lapa do Bode, a Gruta da Lapa do Bode. Vamos lá conhecer. E olha como é que é o posto de Mucugê aqui. Parece uma casinha. E as bombas ficam aqui dentro, ó. Tá 6,59. Será que chega aí? Parece que não tem muita gente. A gente vai deixar a cominha aqui no estacionamento. O estacionamento é de graça, mas pra entrar a gente paga R$50, né? O passeio tem um valor de R$50 por pessoa, que inclui o equipamento para ir, um poço. Agora a gente vai lá no restaurante se encontrar com a turma, são 6 pessoas, mas eles falam que na alta temporada trabalham com grupos de 15 pessoas. Eles fornecem capacete, lanterna. Colete, não é? Não dá para entrar nesse poço, então é só para ver. E eles Pra fazer falaram flutuação, que né? não vai dar para ver um raio de sol que hoje tá algumas nublado. vezes tem no poço. Vamos ver, tomara dê, mas tá bastante nublado, então acho que não vai dar. Não, você vai lá. Ele acende uma luzinha aqui, ó. Preparado a mudar nossa aventura. Onde é que a gente tá chegando aqui? Lanterna de vocês, dá um clique em cima da lanterna. É tranquilo. Ligou. O fechado sairia, não? Não, porque não é as árvores, é a posição do sol. Na caverna. Vai entrar na caverna? Olha lá. Isso. Olha isso. Olha isso aqui, que louco. Já viu um morceguinho por aí já, hein? Gosto de filme, galera. Não sei se Olha dá pra isso. ver aí, mas tipo, já dá pra ver tipo uma coisa azul brilhando. O Poço Encantado foi descoberto por volta de 1940 por um caçador chamado Gustavo, que enquanto caçava viu uma fenda na rocha e resolveu explorá-la. O encanto na água azul é causado por um feixe de luz solar que penetra por uma fenda na gruta, entre 10h30 e meio-dia de abril a setembro. O poço tem cerca de 60 metros de profundidade e dá para ver o fundo desde cima, o que é impressionante. Para preservar o local, o banho nas águas do poço é proibido. Voltamos do poço. Isso. Que experiência única, né, gente? Coisa maravilhosa lá. Cara, você até se emocionou, né? Do lindo que emocionei. Pareceu um cenário de um filme, assim. Nossa, demais. Surreal. E aí a volta foi um pouquinho mais complicada aí, né? Teve que subir a escada. Mas foi tranquilo também, De boa, né? tranquilo. E aí agora a gente parou aqui pra almoçar, olha. Ó, Vamos esse comer aqui um peixinho, né? Tilápia. Ó, e esse aqui é um cactus
Os caras cortam. Se chama palma. Bem diferente. Bem diferente. A gente comeu ontem no restaurante e nem sabia que era isso, né? Era berinjela. Eu achei que era quiabo. Mas tá gostoso. Ontem a gente já comeu, é bom. Ó, vale a pena. E chegamos agora na Gruta da Lapa do Bode. A gente pode parar por aqui, a Kombi, ó. Nesse cantinho aqui. Para conhecer a gruta, o valor é de R$30 por pessoa. E você pode parar o carro em frente ao restaurante, em que o dono é o próprio guia. A propriedade é particular. E o dono, o Sinaldo, foi o descobridor da caverna, que deu o nome após encontrar ali os esqueletos de 2 bodes. Olha que da hora. Vamos entrar aí. Isso aqui parece... Foi cortado assim, né? O que vemos no teto são estalactites, que se formam da água que se infiltrou pelo solo e dissolveu minerais como o carbonato de cálcio, que depois de séculos viram sólidos. Podemos ver um de 3 metros aqui. A gente já foi ali conhecer a gruta, né? Que na verdade é uma caverna. É imenso lá dentro. Tipo, Sim. várias cavernas, tipo... Várias passagens, né? Galerias que eles chamam ali. E, nossa, incrível, muito bonito. E aqui tem o rio Una. E aqui a gente vai tomar um banho também, hein? Tá sendo levada. Já andamos mais ou menos uns 20 quilômetros de estrada de asfalto. E agora acabamos de entrar aqui na estrada de terra. E vão ser mais uns 20 quilômetros também. Aí não tá tão esburacada a Tá estrada. boa, deixa eu mostrar aqui como tá. Ó, tá boa até, olha. Vai mais pra frente. Não tem chovido esses dias, então... O tempo não tá muito estável. É, ó, tá cheio de nuvem. Vamos ver se ajuda a gente, né? A ver o poço bem bonito. É tirar mal o que a gente falou. A via não tá boa não, cara. Peguem a do asfalto. É melhor ir pelo asfalto, dá mais quilômetros, mas se seu carro não tiver muito bom aqui, não vai dar certo não. Além disso, não tem nenhum posto de combustível, não tem sinal de celular. O negócio é tenso. E agora a gente vai passar nessa ponte aqui, ó. Vamos ver se a Kombi vai passar, gente. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. O cara foi que construiu a ponte. Meu Deus do céu. É um senhorzinho ali, ó. Ele cobra R$15 pra ir, 15 pra voltar. 30, né? Ida e volta. Nossa senhora. Nossa senhora. Por esse novo, por ele. Pelo novo, vai pelo novo. Passou, passou. Passamos! E depois de passar por essa estrada cabulosa de terra e essa ponte que achei que a Kombi ia ficar aí, chegamos aqui no estacionamento do Poço Azul. Esse aqui é o estacionamento, tem outros 2 motorhomes aqui. Porque esse aqui, que é o Poço Azul, ele tem um raio de luz que entra pela caverna. E é 1h40, são as 1h20. Então a gente vai aproveitar agora para ver se a gente consegue ver. Tem que caminhar, não sei quantos quilômetros. Mas parece que não é tanto. E é chega. R$70 pra entrar, cada pessoa. Que inclui o colete e as máscaras de mergulho. E o guia, né? E o guia. Isso que são 20 minutos que dão aí para mergulhar. Vamos ver se vale a pena. A gente tá na baixa temporada, então a gente ia entrar ali e a gente já vai entrar no poço. Então entramos aqui agora, acabamos de pagar ali na entrada R$70 por pessoa. A gente ganhou aqui uma pulseirinha para conseguir entrar no poço. E vamos aqui com os nossos amigos
vem pra cá e você vem pra cá. Vamos entrar aqui agora nessa casinha amarela, que é onde a gente vai ter o acesso até o poço. A gente teve que esperar um pouquinho aqui, porque tinha outro grupo na nossa frente. Agora a gente vai entrar e vamos ter que tomar um banho, uma ducha ali, da cabeça aos pés, para conseguir entrar sem nenhum resíduo, né, de produto aí no cabelo, no corpo. Aí, colocar o colete, aí já tem o snorkel. E bora. Olha lá onde a gente vai entrar. Olha isso, gente. A gente vai entrar. Meu Deus. Olha, é bem aqui onde tem a passagem do sol, né? Fica esse clarão ali dentro. Olha que coisa maravilhosa. E chegamos aqui no Poço Azul. Olha isso aqui. Caraca, muito azul mesmo. Muito azul, gente. Agora a gente vai mergulhar aí, vamos mostrar umas imagens com a câmera. Olha essa água, gente. Agora já acabou o sol que tava aqui. Mas continua incrível. A água é um pouquinho gelada, mas vale a pena, com certeza. Boa, gente. Que poço incrível. Nossa, sem palavras, a cor da água. E assim, a imagem dá pra ver, mas ao vivo é muito melhor, galera. Só de ter essa experiência também, né? Nossa, Vale muito sensacional. a pena vir, é caro, mas é uma coisa que vai fazer uma vez na vida só. E compensa. Ainda bem que a gente conseguiu, né, esse horário. É Ver o sol, sol. a raio do sol iluminando a caverna, porque ela entra por um buraco só e depois acaba. Então Depois ela acaba. fica Até mais ou menos de escura. meio-dia e meio até umas 2h30. E agora conhecemos dois casais que também estão de motorhome. E a gente vai no Pico Olho da Água. Que Conhecer falam também. que é incrível. Que dá pra gente mergulhar, e lá tem peixe, tartaruga, vamos Então, ver como que é. Eu tô com uma expectativa alta, vamos ver. Deixamos aqui os carros. Agora a gente vai seguir caminhando aqui, ó. Vamos conhecer o olho d'água agora, Poço Azul a céu aberto. Aqui com o nosso guia Cleiton. Cledson. Ai, Nosso sim. guia local, recomendado 100%. Aê. Olha só que lugar lindo. Fazendo a travessia agora do Rio Paraguaçu, rio muito importante pra gente, ó. Nasce em Barra da Estiva e deságua em Bahia Todos os Santos, Salvador. Oh, caramba, vai longe. E a água tá quentinha, uma delícia. Isso agora estamos na seca. Chegamos. Mandei colocar as coisas tudo ali em cima pra me passar as instruções, tá? Olha. Olha, acho que daqui não dá pra ver muito bem, mas olha, tão claro quanto o outro poço que a gente foi. E agora vamos ver os peixinhos lá de dentro. Vamos entrar agora pra ver. Vou pegar teu contato.
dia 3 por aqui, a gente passou a noite lá no Olho d'Água e veio para a cidade de Lençóis logo de manhã. E a gente tá conhecendo aqui um pouquinho dos poços que tem aqui em Lençóis, né? Bem ali do ladinho da Kombi, a gente entra pagando R$20 por pessoa até 3 horas. E depois das 3 da tarde são R$10 por pessoa. E olha que lugar que a gente chega. E também passando aqui para lembrar que o rio tá bem baixo e por isso tá assim, mas quando cresce toda essa parte é tomada pelo rio. Então tá bem baixo o nível da água geral na Chapada. Ó, você vai caminhando pelas pedras aqui. Olha como que é. Encontramos aqui um pocinho. Olha esse poço particular. E lá pra cima tem mais poços também. É tudo de pedra, você vai andando aqui e cada hora você acha um poço. Lindo. Olha a transparência dessa água, cara. Tem tipo esses cachoeirinhos assim, esses poços. Começando dia 4 por aqui. E a gente saiu de Lençóis, agora estamos em Capão. A gente passou a noite em uma cidadezinha bem pequenininha chamada Palmeiras. Isso. A gente dormiu aí em frente à igreja. E ontem não tinha muita atração pra gente fazer, o tempo tava nublado, né? Não Ainda ajudou tá um muito. pouco nublado por aqui, mas saiu O sol já apareceu. É. E aí, então, no meio da estrada pra Capão, a gente parou aqui, nesse ponto que é Se o chama o Poço dos Patos. do Pato. Isso. Antes disso tem um Poço dos Gatos, que a gente já viu no outro vídeo, mas falaram que aqui é melhor. E é bom porque não cobra nada. A maioria dos lugares por aqui no Capão, A entrada. Chapada inteira, são pagos para entrar ou precisa de um guia. Então vamos nesse que é de graça. E parece que pra caminhar é bem tranquilo, né? Ele falou que é 1 quilômetro, mais ou menos uns 15 a 20 minutos. E paramos a Kombi aqui mesmo, ó, no acostamento. E aí do outro lado a gente consegue acessar o comecinho da trilha. Ó, e a gente tinha visto que a estrada ia estar de terra, mas desde Palmeiras até Capão, pelo jeito, tá todo asfaltado. O Inclusive, asfalto é novo. inclusive no caminho o pessoal tava fazendo o asfalto. Então pode vir que tá tranquilo. Tá boa, pode vir. E entramos nessa cerquinha aqui, ó. E vamos caminhando. E já começando a trilha, olhem essa visual que a gente vai tendo do Morro do Pai Inácio. Olha, esse é o Morro do Pai Inácio. Quem sabe a gente não sobe lá amanhã, né, amor? Ou depois de amanhã. E parece que a dificuldade da trilha é fácil. Então pode ver, tá tudo marcado. A gente vai seguindo essa cerca aqui, ó. Vamos chegar até lá. E andamos uma meia hora, já chegamos aqui no rio. A trilha continua e dá para escutar uma queda de água mais para frente. Vamos continuar para ver. Descemos aqui na pedra. Chegamos E nesse olha... poço. Parece ser o poço principal, mas me falaram que tem um mais à direita e um para a esquerda. Então vamos continuar explorando um pouco mais. Mas já dá pra entrar nesse aqui, ó.
Agora já chegou mais gente aqui nesse poço. No outro, que parece maior, tem 2 mais lá embaixo. Olha isso. Vamos lá. Esse é aqui pro lado esquerdo das pedras. Isso. Olha, já que dá pra ver uns peixinhos. É. E quando forem, cuidado com as pedras, porque eu caí bem aqui. E depois tem um banho de rio. Bora voltar pra combinha. O tempo fechou um pouco. E Mas você vai aproveitar bastante, aqui é bem deu. gostoso, né? Muito bom, vale super a pena. Recomendamos. E voltamos da trilha. Tomando uma garapa, ou um caldo de cana, como vocês quiserem chamar. Isso. Aqui bem na entrada tem um senhorzinho que vende o caldo de cana. Tô vendo lá do outro lado da rua. Pelo que eu vi, ele também vende uns salgados aí também, né? Acho que tem Mas salgado. aqui a gente tem um pãozinho, vamos comer isso aqui. Ó, e tem que trazer dinheiro, porque não aceita Pix, não tem sinal do telefone. Vai, nada. E agora a gente vai no Vale do Capão. Bora pro Capão agora. Vamos ver. E chegamos aqui no Vale do Capão, então. Estamos dando uma voltinha aqui para conhecer. Tem uma igrejinha aqui no centro. Tem uma unidade de saúde. Aqui tem vários restaurantes também no centrinho. Vamos ver se a gente consegue almoçar ainda, né? Nem conseguimos almoçar. A gente não almoçou, são as 4 da tarde. Ainda não almoçamos. Estou no virtual onde a gente está. Olha só isso daqui. É um vale, né? Então a gente está no meio de um morro virado. Vamos conhecer um pouquinho mais a cidade aqui, né? É, tô curtindo bastante. E o melhor é que tá tudo asfaltado para chegar aqui. A Kombi chegou de boa. Foi bem tranquilo. Então, Os preços também daqui parece que tá mais ou menos, né? Não tá nada barato por enquanto, não tá né? barato, mas também não tá super turístico. Né? É, vamos ver se a gente consegue comer aqui, ó. Parece que é o melhor lugar que a gente achou. E entrando aqui na via principal do Capão, bem no final dela tem estacionamento público aqui. Acabamos encontrando aí mais um amigo da estrada que a gente conheceu lá em Itacaré. Coincidência dele estar aqui também. Tem mais um motor vermelho também que é do Chile, que a gente ainda não conseguiu conversar com eles. E a gente vai ficar parado por aqui. Vamos dormir aqui essa noite. E um novo dia por aqui e hoje vai rolar a nossa trilha. Isso, o tempo melhorou bastante. Então a gente vai arriscar de ir até a Cachoeira da Fumaça. Partiu trilha. Adaptamos aqui umas varas de nossa barraca. Pra fazer o apoio pra trilha. Essa barraca tá sendo útil pra tudo. Bora. Bora lá. Já arrumamos um amigo que vai também. Olha, aqui tem umas vans, ó. Aquela van. E esse amigo dessa van aqui vai com a gente. E a gente está saindo aqui, tem um posto onde a gente assina um caderno e a gente faz uma contribuição voluntária para os voluntários que estão aqui todos os dias, são os que, se acontecer alguma coisa, vão auxiliar as pessoas. Então a gente já deixou nossa contribuição e vamos começar essa trilha da fumaça com nosso guia particular aqui. Aqui tem um... São 6 quilômetros, isso, mais ou menos 2 horas. Bora. E o início já tá assim, ó, uma subida cheia de pedra. Vamos ver, dizem que mais pra frente fica melhor. Mas até agora tá um pouco difícil a subida. Agora a trilha começa a ficar um pouco mais alagada. Isso que tá bastante sol, né? E
choveu antes de ontem, né? É, ontem não choveu, mas estava nublado. Mas eu acho que a gente vai pegar uma visual da hora da cachoeira. Bora. Tá bem aberto. Vamos lá. Galera, chegamos aqui. Ah, sim, eu tô moído. Dali onde tá a outra galera. A gente vai Ali você agora enxerga a cachoeira. naquele ponto pra ver a cachoeira, que ela fica bem aqui. E olha só essa altura. Pra quem tem medo de altura... Isso aqui não é um bom lugar. Deixa eu ampliar. Cara, Ó. Caraca. Tô até com medo de vir na beiradinha aqui. Chegando no pontinho. E aí, amor, como que é essa vista? dá pra ver a água. Mas eu acho que de lá é o melhor ponto. Ah, daqui é onde o pessoal tira foto, né? Caraca. Mas aqui já dá pra ver? Tá, aqui, ó. Vem aqui. Dá um pouco aqui, né? Aí, ó. Aí dá pra ver a água caindo. Agora vamos filmar de lá pra ver se a gente consegue filmar o fundo. Só queimando. Dá medo, parada. E olhem que espetáculo, senhores. Ó, a fumaceira. Caraca, aquilo lá é tipo um poço, mas a água não chega lá embaixo. Lá antes de chegar já fica vapor. E é por isso que se chama Cachoeira da Fumaça. Muito massa, galera. Espetáculo da natureza. Incrível. Sessão de fotos. Cara, e é muito louco, a gente fica nesse pico e olha pra baixo e dá um medo, cara. Nossa, eu quase São morri do coração. 380 metros pra baixo, você olha assim, nossa, o coração dispara. É bem pesado o negócio. É, daqui, desse pico aqui, dá 400 metros pra baixo. E a cachoeira, que é um pouco mais pra baixo, tem 380. É, a perninha começa a tremer assim, não dá pra chegar muito perto. Ah, o que o pessoal faz é aqui começar a deitar e vai deitado, se arrastando até o começo ali da pedra, final da pedra, pra ver realmente o final da cachoeira, né? E ainda tem umas rajadas de vento assim que... Não passa Wi-Fi. E agora a gente está tomando um banho aqui no rio. Nós as pessoas lá atrás. Muito refrescante depois dessa caminhada. Para voltar revitalizado. Ó. Uma super dica é trazer bastante água aqui. Os caras recomendam 1,5 litro por pessoa. Carol e eu trouxemos 1 litro só para os dois, achando que ia ser muito peso e tal. E acabou no meio da volta. A gente tá aqui passando bastante sede, falta bastante caminho. Então 1,5 litro por pessoa é o recomendado e vai ficar bom. E chegamos finalmente aqui de volta. Caraca. Na entrada. Então aí no total, pra subir a gente levou 3 horas e pra descer 2 horas e 20. A gente parou bastante aí na subida, né? Sim, tem que parar porque é bem íngreme. Cansativo, bem íngreme. E na volta ainda bem que a gente achou um filtro de água porque estávamos morrendo de sede. Bem que o Gui avisou aqui no começo. Então tem que levar 1,5 litro de água por pessoa, galera. Também para quem sofre de joelho, a gente usou esses bastões para apoiar, ajudou bastante para subir e descer, então recomendamos se tiver ou improvisar alguma opção aí, ajudou bastante nessa trilha. E se vocês gostaram desse conteúdo, já se inscrevam aqui no nosso canal, que a gente está morando na nossa Kombi, viajando, mostrando os melhores lugares do Brasil. Então já deixa esse like e se inscreva no canal para continuar acompanhando nossas aventuras.
Valeu.